de De La Cruz ou Vene Casagrande? Coisa rápida, assim, porque muita gente me pergunta assim, Vene, por que o Flamengo não paga a multa rescisória do De La Cruz, que hoje é 16 milhões de dólares? De fato, o De La Cruz vale esse valor, na minha opinião. Mas existe uma resposta simples para isso. Expectativa de dificuldade mesmo contra esse adversário que está na briga pelo título, né? O Bragantino vem fazendo uma boa campanha, mas o Flamengo tem esse fator Maracanã. Temos que trabalhar para fazer grande trabalho, dar uma grande alegria à nação aí que vai estar lotando o Maraca seguramente. Assim que, nada, muito confiante de que vai ser grande jogo e que vamos dar o melhor para ganhar o jogo. Expectativa de... Salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o Flamengo. Rossi deu a entrevista à Flá TV falando sobre esse confronto aí, né, diante do Bragantino. Um confronto muito decisivo que, caso o Flamengo ganhe, o Flamengo pode sim voltar ao G4 e chegar na terceira colocação e ficar 2 pontos apenas do Palmeiras, que momentaneamente é líder. E o Botafogo também joga na rodada ainda, né, nesses jogos atrasados, né. Vene Casagrande aqui também trouxe uma notícia bem boa aí sobre a situação de De La Cruz no Flamengo, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. E o que o De La Cruz jogou, meu filho, contra a Bolívia foi barbaridade, meu filho. Barbaridade. Vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vamos embora para mais um vídeo aí, nação. Tamo junto aí. Vene Casagrande, a gente falou de tantos personagens aqui, mas como o Rossi se tornou um personagem importante, principalmente com a chegada do Tite, né? Se tornou titular, a verdade é essa. Inclusive, ele foi titular já muito tarde, na minha opinião, já com o Sampaoli. A gente falava aqui durante o programa que ele deveria ter sido testado anteriormente, mas enfim, se tornou titular, era isso que se esperava dele. Só não se esperava o Santos, por exemplo, que veio para ser titular, se tornar a terceira opção. Mas não tem jeito, hoje ele é a terceira opção. Mas sobre o Rossi, eu vejo um crescimento nesse jogador. Eu vou esperar muito mais do Rossi na próxima temporada. Quando ele fizer uma pré-temporada com a nova comissão técnica, quando ele se sentir mais confiante. De fato, é um jogador que tem muito a crescer ainda. Ele em alguns momentos, ele fica um pouco inseguro, até na saída de bola. Mas, repito, é algo que ele pode evoluir, melhorar. E aí, em 2024, ele ia apresentar melhores exibições com a camisa do Flamengo. Eu não sei se você tem essa informação, mas como ele nos bastidores, ele me parece ser um cara bem líder, assim, ainda mais quando vai ficando mais à vontade. As falas dele é de título. Não, assim... É de muita liderança, eu não sei se internamente ele é. Não, ele não é, eu não posso, assim, seria leviano da minha parte considerar o Rossi um dos líderes hoje do atual elenco, até porque ele acabou de chegar. Mas é um cara que tem personalidade. A gente percebe isso nas entrevistas, por exemplo. Pois é. Ele tem muita personalidade. Eu acho, por exemplo, muita gente fala assim, será que ele vai sentir o peso da camisa do Flamengo? Óbvio que não, gente. Ele vestiu uma grande camisa que era do Boca Juniors, por exemplo. É porque a fase ruim lá no mundo árabe, de fato, foi terrível a fase dele por lá. Então aquela desconfiança era normal por parte da torcida. Mas respondendo a sua pergunta, Fernandinho, é um cara que tem muita personalidade, mas ainda não é um dos líderes do atual elenco. Se a gente pensar, a adaptação dele foi rápido, Pedrosa, porque ele chega no meio do ano, ele não chega no início da temporada. E assim, ele demorou a entrar, foi tardio, porque o Matheus também fez belas atuações. Eu né? acho que esse que é o ponto. Eu entendo que, eu sempre falei isso aqui, que o Matheus Cunha não era o goleiro de um elenco que ganha mais de 30 milhões de reais por mês na temporada. Ele não tinha essa bagagem ainda para assumir o gol do Flamengo. Ao mesmo tempo, na má fase do Santos, o Matheus Cunha entrou e ele foi importante em determinados momentos, assim como ele também falhou, por exemplo, na Libertadores. E a gente comentou isso aqui. Então, para você tirar o Matheus Cunha no momento que ele estava, era mais difícil para você colocar o Rossi. Vou te tirar aqui. Você tá agarrando bem, você tá fazendo boas defesas, você tá indo bem. Vou te tirar. Era difícil. Mas quando o Rossi assumiu essa posição, ele já tinha meses de Flamengo. Então ele já conhecia seus companheiros, ele já tinha conseguido se adaptar. Até a questão da língua, eu acredito que ele tenha evoluído nesse sentido. E quando ele entrou, ele assumiu. Eu acho que o Rossi, para nível de futebol brasileiro, ele é muito bom goleiro. E ganhando essa experiência de saber o que é o Flamengo, porque experiência de carreira ele tem tudo para sim ser o cara para assumir essa posição. Ele ficou 70 dias sem entrar em campo, desde a sua chegada até o dia que ele entrou em campo. São 70, a gente está falando mais de 2 meses. É tempo suficiente para ele se adaptar. Demais, né? Eu vejo uma galera reclamando da saída de bola dele, com os pés eu não acho tão ruim. Não. Com os pés, eu inclusive esqueci de mencionar e elogiar isso. Com os pés eu acho muito boa. Reposição. Aquela quebrada que a gente gosta de dizer, é rápida essa reposição. Isso é interessante de goleiro. Quando eu disse saída de bola, bola aérea, por exemplo. Ele saiu do gol. Exatamente. É isso aí. Justo. Ó, Vene, o trio dos jogadores do Flamengo que foram convocados pelo Uruguai e pelo Chile vão voltar de jatinho mesmo.
Vão jogar contra o Bragantino? Não, a gente até chegou a trazer isso aí. Vamos lá, dando tudo certo, eles vão participar do último treino do Flamengo antes de pegar o Bragantino, que está marcado para amanhã à tarde. Por quê? Eles vão jogar hoje à noite pelas suas respectivas seleções. Na verdade, jogar não. Eles estão relacionados. Por exemplo, eu não sei se o Arrascaeta vai jogar como titular ou se vai entrar em campo. O Pulgar provavelmente seja titular. O Varela dificilmente entra em campo. Mas o Varela, hoje, sejamos francos, não faz muita falta ao time do Flamengo. Mas dando tudo certo, o Flamengo, inclusive, alugou 2 jatinhos. Inclusive, é investimento alto, tá, Fernandinha? Quanto? A gente está falando aí de cerca de 200 a 300 mil cada jatinho. Vamos botar em média aí 500 mil. São 2 jatinhos? São 2 jatinhos, porque um vai sair de Quito, onde a seleção chilena vai jogar contra o Equador, e o outro vai sair. Quem estará num jatinho? Um jatinho vai estar o Pulgar, que aí vem para o Rio de Janeiro. No outro jatinho vai estar Arrascaeta e Varela. Vamos lá, a gente tem aí... Você gosta dessa resenha de jatinho, adoro, né? de dinheiro também. Aqui. Quando fala assim, vai pagar a multa para jogar, né? Aí tu tem uma multa que tá num avião, uma multa tá no outro. Podia estar as 2 multas num só, que é o Arrascaeta e o Pulgar. E o Pulgar, Aí eu tenho certeza que aquele outro jatinho não ia pagar a multa, tá? Não sei, né? Não sei. Se tivesse sozinho aquele outro jatinho... O Varela? É. Não ia. Então. Não ia. É compra casada, filho. Mas é... É um almoço com brownie. O Varela, na verdade, vai pegar carona. Ele deve ter ligado pro Arrascaeta. Pô, me dá uma carona Posso aí. ir junto contigo aí, Sabe parceiro? por quê? Isso é informação. Eles só recebem passagem para retornar. E a gente sabe que é diferente quando você pega aquela passagem, tem um transtorno. Eu sei. Você tem que esperar o avião. É. Agora já tinha outra parada. É outra né? parada. Qual é a Agora, Arrasca? Posso ir aí? vale Pô, a tem pena. vaga aí, Tem Arrasca? Vasca aí. Parar pra pensar. Sabe o que o pagar Arrasca 200... falou? Só se você for fazendo massagem em mim. Tô zoando, não falou isso não. É brincadeira, hein, brincadeira, gente? gente. Calma, é brincadeira. Pô. 200 mil pro Pulgar, 200 mil pro Arrascaeta, vale. Vale, claro que Pra vale. cada um, Vale. né? Assim, Vale. tem um conforto, por exemplo, no retorno eles fazem já o tratamento, Isso. que é o famoso recovery. Isso. Aí chegam na quarta-feira Qual o pela nome? manhã. Recovery. Chiquérrimo, né? Bota Aí bota a a bota de bota. gelo. É isso. Entendeu? Quarta-feira pela manhã eles estão no Rio de Janeiro, à tarde eles participam da atividade e dando tudo certo, os dois estarão à disposição, técnico Tite, Muito bem. na quinta-feira. Não vi nos últimos anos, que é a parada para hidratação. Isso já foi um grande ganho. Tem o quê? Uns 5 anos isso, mais ou menos, né, gente? Tem um tempinho aí que a gente já viu isso ser, principalmente no Campeonato Carioca, que é início de ano, e é o nosso verão aqui, né? Então, a gente já vê que as coisas vão avançando e eu não tenho a menor dúvida de que, principalmente para a Série A, os retoques para melhorar a qualidade de vida e de trabalho do atleta vai ser pensado. Mas o Vene traz um corte importante demais, que é não só pensar na Série A, na Série B, C, D e na base. Vamos ver agora a maratona de jogos no Maracanã e o gramado, Vene. Aqui, ó, arte de Vene Casagrande, muito bem. O Maracanã vai receber uma sequência de jogos nos próximos dias. Eu fico pensando o que ele tá fazendo quando ele começa a pensar nesses troços. Vou pensar aqui, vou olhar o Maracanã, vamos ver. Vou olhar lá como é o... Não, porque assim, eu vou ser sincero. Na terça, eu pensei, na terça tem jogo do Brasil no Maracanã. Aí no Fluminense é o jogo da entrega de faixa também no Maracanã. Sim. Na quinta, o Flamengo também joga. Aí quando eu fui ver o jogo do final de semana, também tinha jogo do Fluminense também no Maracanã. Ou seja, em 5 dias, o Maracanã vai receber 4 jogos. Só vai folgar na sexta. E aí a gente também tem que falar sobre o clima do Rio de Janeiro. Isso. Porque quando tá um calor muito forte, dificulta Sim. o tratamento da grama natural. Ou seja, na quinta-feira, para mim, o gramado já vai estar péssimo para o Flamengo jogar contra o Red Bull Bragantino. E no sábado, Fluminense e Curitiba, boa sorte aos jogadores. A culpa é do Vasco. Não, mas eu nunca falei deixa eu ver, isso. peraí, entendi. peraí, deixa eu ver. Não. Eu nunca falei Peraí, isso. deixa eu ver. Não é pra você. Deixa eu ver aqui. É o quê? O que tem aqui? Brasil e Argentina. Mas a gente... E aqui? Fluminense e São Paulo. Meu Deus, não. Aqui. Flamengo e Bragantino. E lá embaixo? Talvez tenha o jogo do Vasco quinta-feira. É sexta-feira. Sexta. Eles devem ter... quer ir bota o jogo do Vasco aí? Aí a culpa é do Vasco, entendeu? A culpa do gramado tá ruim é do Vasco. Eu não penso nesse Olha, eu vou ser honesto, eu vou ser sincero. É uma vergonha, isso aí mostra claramente essa briga e esses argumentos estapafúrdios que a dupla Fla-Flu utilizava para não querer que o Vasco jogasse no Maracanã. Uma coisa que estava escrita em contrato, que estava estipulada, e hoje a gente vê 4 jogos acontecendo, como o nosso Vene Casagrande aqui trouxe na arte, em 5 dias. A culpa é do Vasco, gente? Agora, culpa é do Vasco? o ponto é, independentemente se vai ser o Vasco ou vai ser Fla ou vai ser Flu, não importa. É um absurdo. Já entendemos que existe esse problema de calendário no Maracanã.
E enquanto um ficar tentando jogar no colo do outro, o que vai acontecer é o que já está acontecendo nos últimos anos. É um gramado que não é o melhor nem capaz de receber um jogo de futebol num Flamengo brigando por título, um Fluminense brigando por título. Isso é assim, se a gente parar para pensar, é um erro de organização assim extremo, Vene. Não, é um erro de organização extremo. E aí a gente também tem que relembrar aqui que, por exemplo, a dupla Fla-Flu, que hoje administra o Maracanã e pelo visto vai ser até dezembro de 2024, é uma dupla que é totalmente contra a grama sintética. Inclusive, no final de semana eu vi uma entrevista do CEO do Flamengo, se eu não me engano, foi pro site GE, alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas ele criticando muito a grama sintética, alegando que no forte calor a grama sintética fica com a temperatura ainda mais alta, estragando a chuteira, ou seja, eles são a favor da grama natural, mas é muito difícil você manter um bom estado da grama natural recebendo uma quantidade de jogos como essa no intervalo de 5 dias. É o famoso assim, boa sorte aos jogadores do Fluminense e Curitiba, porque de fato eles vão entrar num gramado que é péssimo. E assim, muita gente vai falar, mas Fluminense e Curitiba não vale mais nada. Gente, olha só, pelo amor de Deus, é o espetáculo. A gente está falando de um jogo da Série A. Mesmo se fosse jogo da Série C... E tem pessoas jogando, né? E é um risco. Isso, tem pessoas eu ia jogando. finalizar falando isso. Você coloca os jogadores em risco, porque vai botar em risco. Não tem como. Vamos relembrar aqui, o Bruno Henrique, ele machucou o joelho como? Gramado. O gramado do Maracanã. Gabigol. O Gabigol mesmo já reclamou do gramado do Maracanã. Inclusive, a briga dele com o Marcos Braz foi por conta do gramado. O Diego Ribas já tinha reclamado quando ainda jogava. O Felipe Luiz Olha sempre quanto reclama tempo. nos bastidores. O Felipe Luiz sempre... E sabe qual foi o argumento do Marcos Braz na briga com o Gabigol? Ah, que é gramado bom vai pra Premier League. Ou seja, no futebol brasileiro não pode ter gramado bom. E eu vou finalizar. Aqui, fala de De La Cruz ou Vene Casagrande? Coisa rápida, assim, porque muita gente me pergunta assim, Vene, por que o Flamengo não paga a multa rescisória do De La Cruz, que hoje é 16 milhões de dólares? De fato, o De La Cruz vale esse valor, na minha opinião. Mas existe uma resposta simples para isso. Porque o River Plate exige que o pagamento da multa seja à vista. E nenhum clube do mundo vai pagar 16 milhões de dólares à vista. Faz sentido, tá? Por exemplo, se o River Plate liga para o Flamengo e fala assim, não, a gente aceita os 16 milhões de dólares de maneira parcelada, vamos conversar, o Flamengo faz na hora. A questão é que eles querem a vista. Mas eles poderiam levar em consideração o Flamengo, que é um time que negocia muito bem, não um time que dá calote por aí, não um time que fica devendo. Na verdade, eles estão levando em consideração que o Flamengo é um rival direto na briga por título na Libertadores. Boa, e eles vão dificultar ao máximo. Além disso, eles têm apenas 50% dos jogadores. Agora, não corre o risco de uma competição da Arábia, porque o De La Cruz é o cara que é titular da seleção uruguaia, que tem jogado muita bola. Boa pergunta. O Flamengo aposta no desejo do jogador, porque a diretoria continua conversando com ele desde a última janela de transferência e o jogador insiste dizendo, olha, eu quero jogar no Flamengo, eu topo o projeto de vocês. Justo. Então o Flamengo está apostando muito na relação da confiança do jogador. Porque lá na Arábia eles pagam, velho. Pagam na hora. E é isso que eles querem. Por exemplo, se o CR7 ligar pra ele, teve gente que fez isso. Tu não vem amanhã, hein? Foi mal, Fernando. O Vasco São cerca de 10 dias, né? Pouco mais de 10 dias desde a parada do último jogo até essa partida contra o Bragantino. O que você sentiu dos treinamentos, do dia a dia aqui no CT? Se o Flamengo, nesse período, se o torcedor pode esperar que o Flamengo corrigiu o que tinha para ser corrigido e trabalhou tudo aquilo que precisa para conseguir o objetivo nessa reta final de campeonato? Sim, bueno, eu acho que o time sempre tem que seguir melhorando, seguir trabalhando para sempre estar melhor, não? Temos um jogo muito importante agora com Bragantino e eu acho que vamos fazer um grande trabalho, né? Acho que trabalhamos muito, né, para melhorar as pequenas coisas aí que tínhamos para melhorar. Trabalhamos, mas depois no jogo tem que sair, né? Temos que trabalhar para fazer um grande trabalho, dar uma grande alegría a la nación ahí que va a estar lotando un Maraca seguramente. Así que nada, muito confiante de que vai ser um grande jogo e que vamos dar o melhor para ganhar o jogo. Expectativa de dificuldade mesmo contra esse adversário que está na briga pelo título, né? O Bragantino vem fazendo uma boa campanha, mas o Flamengo tem esse fator Maracanã que pode ser decisivo e importante nessa reta final também? Sim, o Bragantino vem fazendo uma grande temporada, vem brigando também aí pelo título, mas a gente tem que, como falei recém, tem que fazer nosso trabalho, temos que dar o melhor, temos que jogar com o coração, né, para tentar levar a vitória, para seguir ganhando, para entrar mais ainda na briga pelo título, mas assim que vai ser um grande jogo e estamos muito confiantes de que vai sair tudo bem. Boa sorte. Muito obrigado.
Então, é isso aí, né, Rossi, falando sobre esse confronto aí, né, diante do Bragantino, sobre o período de treinamento durante essa data FIFA aí, né? Então, Rossi, ele incorporou o Flamenguinho e, obviamente, já ainda sonha com o título, os jogadores do Flamengo ainda sonham com a busca do título, né? Mas para isso acontecer, tem que vencer o Bragantino. E eu vou te falar uma coisa, o Flamengo ainda sonha com o De La Cruz, né? Na janela do meio do ano não consigo pegar, não consigo trazer, né? Deve tentar trazer agora no final do ano, né? Do final para o início do ano. E eu vou te falar uma coisa, o que o De La Cruz jogou nessa data FIFA é brincadeira, meu filho. O que ele jogou foi brincadeira. E só pra dar uma notícia aqui, uma notícia bem rápida, né? Pra vocês verem, né? Pulgar, Varela e Arrascaeta estão servindo as suas respectivas seleções. Beleza. Então, possivelmente nessa quarta-feira eles já devem estar de volta já ao Flamengo, né? Deve voltar de jatinho. O Varela, no jogo do Uruguai, ele não entrou dentro de campo contra a Bolívia, né? Não entrou dentro de campo. Arrascaeta jogou apenas 20 minutos, né? Ele entrou no lugar do De La Cruz, né? Então Arrascaeta jogou mais ou menos 20 minutos. E o Pulgar jogou 70 minutos. Então o Pulgar deve ser o jogador mais desgastado nesse elenco. Lembrando que o Pulgar jogou em Quito, enfrentando o Equador, né? E o Chile perdeu por 1-0. Então o Pulgar jogou 70 minutos, numa altitude gigantesca. E deve voltar de jatinho para o Rio de Janeiro, chegando nessa quarta-feira, né? Então aquilo. Relembrando, o Pulgar jogou 70 minutos lá em Quito, Equador. Arrascaeta jogou no Uruguai, né? 20 minutos. E o Varela não entrou dentro de campo. Mas o Varela é reserva na seleção e no Flamengo também, né? Mas esse jogo contra o Bragantino vai ser o jogo de vida ou morte para o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo entra no G4 e fica na terceira colocação, né? E fica apenas 2 pontos da liderança, né? Então, acho que nesses últimos 4, 5 jogos do Flamengo aí, muita coisa pode acontecer, né? Mas qual o Flamengo vai entrar dentro de campo? Qual o Flamengo vai entrar dentro de campo, né? Qual a postura que o Flamengo vai ter? Importante que o Pulgar volta sim, o Arrascaeta volta e acho que a gente tem tudo sim para conseguir jogar um bom jogo diante do Bragantino. O Flamengo se preparou, o Flamengo descansado, né? Vai lembrar. Flamengo descansado, mas se a gente for pegar os últimos trabalhos do Flamengo e pós-data FIFA não foi tão bem, mas agora era Tite, né? O último jogo do Flamengo pós-data FIFA, né? Com o Tite. O Flamengo jogou muito bem diante do Cruzeiro, né? Venceu por 2-0 lá. E eu acho que nesse jogo aí qual é a palavra? Eu prevejo um salto de melhora nesse Flamengo após ficar mais ou menos 10 dias mais ou menos, né, treinando com o Tite. Mas deixe sua opinião aí, o seu like também ajuda demais, eu também ajudo.